Ah, mas é para a obra de Deus. Amém, Deus faz. Mas quanto escândalo a gente escuta por aí, quanto mau testemunho. Porque o pastor consegue, ele tem a unção que Deus deu para ele, mas se ele coloca na mão de muita gente, aquela pessoa vai seguir totalmente o rumo. Um dia uma moça falou para mim: pastor, eu fui numa igreja muito famosa no Brasil, e eu levei meus parentes lá. Eu estava tão empolgado, porque eu pensei, vai ser igual lá na sede. Nossa, irmãos, a menina arrependeu de um tanto, teve que ir embora antes. Irmãos, o povo estava quebrando tudo, e não tinha ordem, não tinha decência, um querendo profetizar, todo mundo virou uma bagunça. E aí a família não estava acostumada com aquilo, aquela gritaria. Então ela na sede era uma beleza, nas outras igrejas era um fiasco. Então nós precisamos também usar sabedoria, né? E aí o que acontece? A igreja de Atos precisou aprender a colocar a fé não somente em Deus, mas nas pessoas, a delegar funções, porque os apóstolos estavam sendo muito usados por Deus, e eles também tiveram que aprender a viver em unidade, amém? Então nós precisamos delegar funções. E aí eles falaram: olha, precisamos escolher 7 homens que vão fazer esse trabalho, e eles têm que ser cheios do Espírito Santo, têm que ser cheios de sabedoria, tem que ser homem de Deus. E um deles era Estevão, e é sobre ele que eu quero falar hoje. Estevão, em Atos capítulo 6 e o 7, ele vai falar da morte, do ministério e da morte de Estevão. Foi um ministério muito curto, e a Bíblia não fala a idade dele, mas talvez fosse até um jovem. E esse homem, ele foi muito usado. E no versículo 8, Atos 6, o versículo 8, diz assim, ó: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Irmãos, esse homem era tremendo. Ele era pequeno, mas Deus era muito forte na vida dele. Ele era muito usado. E ele não ficou somente ajudando, mas ao mesmo tempo ele ganhou muitas almas para Jesus. Ele era usado em milagres, porque até então eram somente os apóstolos que eram usados em milagres. Olha o Espírito Santo querendo usar mais pessoas. Se você ler na sua casa o livro de Números capítulo 11, Moisés estava cansado, sobrecarregado, porque eram milhões de pessoas, e ele falou: Senhor, basta, se eu continuar assim eu prefiro morrer, eu não dou conta mais. E Deus falou: eu vou tirar do teu espírito e eu vou distribuir com mais 70 homens, e eles vão profetizar. E aí sabe o que aconteceu? Chegou o momento que o Espírito Santo foi derramado, e o Espírito Santo foi derramado sobre 68 homens, e ficou 2 homens de fora. Até que o Espírito Santo veio também sobre esses 2 homens que não estavam ali junto com o grupo. Naquele momento, uma pessoa perto de Moisés falou: Moisés, você não reparou? Tem 2 pessoas lá, não estão fazendo parte do grupo. Olha lá, o Espírito Santo veio sobre elas, e eles começaram a profetizar. Sabe o que Moisés falou? Você está com ciúmes por mim? Quem dera todos em Israel fossem profetas. Irmãos, olha o coração de Moisés. Um cara totalmente desprendido de vaidade. Um cara pensou: quem dera todo mundo tivesse a mesma unção que Deus me deu. Ele não queria só para ele, o nome dele já estava escrito na história. Ele já sabia que Deus era com ele, ele não tinha que preocupar com mais nada. Ele só queria que Deus usasse outras pessoas também. Mas o que me marcou foi isso: uma pessoa ficou enciumada. Irmãos, pastores, olha, eu vou te falar, é um ciúme no nosso meio, não queira saber. Ele não se alegra de ver o outro pregador sendo usado por Deus. E eu sei que muitas vezes isso vem da natureza pecaminosa que nós temos, mas nós precisamos lutar contra isso, senão isso vai destruir a nossa vida. Um exemplo disso foi o rei Saul. Ele tinha tudo nas mãos, ele era ungido do Senhor. Davi não era ungido ainda, não era o tempo de Davi assumir. A bola da vez estava com o rei Saul, mas ele ficou enciumado demais com Davi, porque quando Davi voltava das batalhas, as mulherzinhas, né, usadas pelo cão, pelo capeta, falaram assim, faziam musiquinha, e a musiquinha era assim: Davi matou 10 milhares, Saul matou só milhares, só 1000. Davi matou 10.000, e fazia essa musiquinha. Quando Saul ouviu aquela música vinda do inferno, ele deixou aquilo entrar no coração, e ele então, talvez nem fosse com essa intenção, né, irmãos? Falei aqui que é do inferno, mas às vezes nem fosse, não vou julgar as irmãzinhas, né? Mas a Bíblia diz que a partir daquele dia veio uma raiz ali, ó, de inveja, de ciúme. Quem que é esse? E ele falou assim: olha o poder das palavras. A boca fala. Você quer conhecer uma pessoa? Presta atenção nas palavras dela, porque a maneira de você conhecer o coração de alguém é o que sai para fora, é o que vem da boca. A boca fala do que está cheio o coração. E ele falou: o que falta para esse menino senão o reino, o meu reino?
Ele pensou, esse menino está querendo o meu reino. Só que Davi, ele não buscava na sua força, ele deixava nas mãos do Senhor. Mas aí quem saiu prejudicado na história? Saul, porque Davi em momento algum se levantou contra, até mesmo quando ele teve oportunidade, porque Saul começou a perseguir ali Davi. Aí você pensa, nossa, Davi era ungido, né? Você não imagina o preço que esse homem pagou. O diabo se levantou dele há anos e anos. O rei Saul tentou matar ele várias vezes, até que chegou um momento que Saul estava atrás de Davi, entrou numa caverna para fazer o number 2. Ele não sabia, Davi estava lá, escondido. E aí então o soldado falou baixinho, Davi, quem sabe não é agora que Deus preparou para você matar ele? Deus já falou que você vai ser rei. E Davi falou assim, ai de mim, se eu tocar no ungido do Senhor. Eu vou só cortar um pedacinho do cinto dele aqui. E Davi não fez nada. Quando Saul saiu, Davi falou, aqui Saul, ó, você está tentando me matar, cara, por que você está fazendo isso comigo, cara? Eu podia ter te matado e não estou te matando, cara. Você é rei, cara, você tem um chamado, não perca a sua unção, não perca a sua essência. Mas não adiantou, irmãos, o homem foi teimoso e perdeu a bênção. Então, você que é líder, vigie. Sempre quando você ficar mal de saber que alguém está sendo muito usado, lute contra esse sentimento, não deixe o diabo entrar na tua vida, porque isso vai tirar a bênção de você, amém? O que eu mais presenciei nesse ministério, é a primeira vez que eu venho nesse congresso, o que eu mais presenciei é um pastor apoiando o outro, que eu fiquei impressionado. Para começar com o Cirilo, não preciso nem falar, né? O Cirilo não quer aparecer, ele quer jogar os outros, ele quer empurrar todo mundo. E aí, eu fiquei impressionado, porque ele está levando essa cultura aqui dentro. Isso aqui só tem a crescer, porque é onde o Espírito Santo flui, amém? Então, voltando para Elias, esse cara era tão iluminado por Deus, que ele incomodava demais as trevas. E aí o que aconteceu? Os líderes religiosos começaram a discutir com ele. Por quê? Ele era muito sábio, muito inteligente, eles pensaram, nós vamos pegar ele, mas a Bíblia diz que eles não conseguiam resistir à sua sabedoria. E então, eles arrumaram testemunhas para difamá-lo, para falar mal de Estevão. E eles acusaram algumas coisas sobre Estevão. E eles falaram, olha, você está blasfemando contra Moisés e você está blasfemando contra Deus. Quando você começa a falar desse Espírito Santo, de Jesus, você está se levantando contra Moisés e contra Deus. A outra coisa que eles falaram é o seguinte, você está falando mal da lei e você está falando mal do templo. Que história é essa? De que o templo é dentro da pessoa, é o Espírito Santo agora que habita. Deus não habita mais em templos humanos. Tem coisa errada aí, você está falando mal deles.